Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira e hoje nós vamos falar só de casos de insucesso em vendas, aquilo que você não deve fazer. Então, antes de mais nada, já pega o aviãozinho ali, já compartilha com o máximo de pessoas possíveis, já curte. E eu também quero pedir que você comente. Você fala assim, eu quero saber dos insucessos. A gente sempre vem no podcast trazendo pessoas expansionistas, pessoas que querem fazer acontecer no mercado brasileiro, mas sempre com a postura do tipo, eu dobrei de tamanho, eu multipliquei 10 vezes, eu fui para a lua, sempre com a frase tipo, ficar pequeno dá muito trabalho, deixa eu te provar, mas hoje é diferente. Hoje nós vamos falar dos casos de insucesso em venda. E para isso eu trouxe um convidado especial. Eduardo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. O Eduardo é um grande parceiro, ele vai se apresentar. Ele é um grande especialista em vendas e ele atende diversos tipos de empresas mais focadas em serviços. Nós nos conhecemos numa mentoria de um amigo em comum e de lá para cá fiz o convite, mas eu fiz um convite especial dizendo assim, Eduardo, ao invés da gente ficar contando as pingas que a gente toma, vamos contar os tropeços que a gente toma, beleza? Perfeito, excelente, vamos lá. Vamos, Edu, me conta um pouco sobre você. Muito bem, eu trabalho com vendas desde 2017. Antes de empreender, fui executivo comercial da Stone Pagamentos, depois do Grupo Educação, que é uma holding de tecnologias, e terminei minha caminhada no mercado na V4 Company. Naquela época eu já estava empreendendo em paralelo, eu tinha uma formação para vendedores, para conectar eles a empresas. Meu mentor era o Rodrigo Noll, da Base Viral, e quando a gente terminou o processo de mentoria, o Rodrigo olhou para mim e falou, cara, por que a gente não pivota esse infoproduto e a gente cria uma empresa de serviço voltada a vendas? E aí começou esse LG em 2021, em março, a gente está tocando até hoje, já geramos auditados 110 milhões em faturamento para os clientes. Nossa missão é gerar 500 milhões de faturamento para os clientes até 2030. Muito bom, tem uma BREG, uma meta super cabeluda. BREG, exatamente. Que legal, que legal. E me fala uma coisa, indo direto ao ponto. Eu sei que você atende pessoas na área da saúde, eu sei que a tua consultoria de marketing ela trabalha fortemente ali com empresas de serviços, tecnologia, indústria, mas eu quero me propor a trazer aquilo que o cara não deve fazer. Perfeito. Eu vou dar um exemplo, né? Aqui na Goshen Land, muitas vezes eu pego projetos de expansão de negócios que você tem que refazer o canal de venda. Então, não importa se o cara está vendendo Tupperware, se o cara é uma indústria, se ele é um serviço, se ele é um hospital, etc. Vendas normalmente tendencia a ser uma dor. Uhum. E vendas é uma ciência. Você tem que treinar, você tem que entender, você tem que administrar, você tem que se aprofundar. E quanto mais bom você é no quesito vendas, mais a tua empresa vai ser feliz. E eu vou explicar. Você quer melhorar meu dia? Me traz alguns contratos assinados aqui. Pô, posso ter brigado com a mulher, posso ter tido qualquer problema, mas me trouxe vendas, cara, meu humor já vai lá para a lua, não preciso de nada. Cara, tá ótimo. Somos dois. Não, mas tropecei, machuquei, aquela pessoa me traiu. Tá bom, beleza, me trouxe venda? Tá tudo beleza. É um dia maravilhoso, o dia blindado. Então, venda é a maior e melhor pílula para tristeza. Venda é algo que é transformador. Com certeza. E vender certo, né? Porque não é você vender sem lucro e assim por diante. Mas quando eu começo a fazer as consultorias, eu percebo que tem muitas falhas. Tem falha de falta de controle, tem falha que o cara não consegue administrar leads, tem falha que ele não consegue criar o storytelling para vender. Você pensa, gosto muito do Pablo Marçal no que ele fala do tipo, o povo não quer ouvir plano de governo, o povo quer ouvir uma narrativa. Então você pega o Lula. Cara, o Lula ganhou a eleição com uma narrativa assim. Não vou entrar nos pormenores se teve fraude, se não teve fraude, etc. Eu acredito que sim. Mas não vou entrar nesse detalhe, mas ele falava assim, eu vou devolver a picanha pro brasileiro. Bicho, eu tenho certeza que ele não tem um cara de copy. Eu tenho certeza que ele falou dele mesmo aquilo, né? Que aquela sacada foi dele. Então o povo falou, o quê? Vou comprar picanha? Né? Hoje o pessoal não está nem comprando a salsicha, mas ele tinha um copy muito forte, né? Você pega o Pablo Marçal, ele tem um copy dele lá, vou criar isso, vou criar assado, etc. Aquela postura, infelizmente, aquela postura do tipo, deixa eu mostrar meu plano de governo, não vende absolutamente nada.
Perfeito. Quando eu vou assim, deixa eu entrar dentro da tua empresa, criar um planejamento estratégico, olhar os custos, cara, resultado dos leads, 0. Agora se eu falo assim, dobra a sua empresa de tamanho. Aí eu tenho 50, tipo, isso talvez seja uma postura cultural brasileira. Mesmo o cara que está dentro de uma multinacional, ele fala assim, cara, será que eu vou para aquele ali que disse que vai olhar os custos diretos e indiretos da minha empresa, ou será que eu vou para aquele lá que vai falar que meu departamento vai dobrar? Deixa eu tentar o do departamento vai dobrar primeiro, né? Então, mas nem sempre são flores. E uma das principais reclamações é como a consultoria de vendas é ruim, ou como o meu diretor de vendas é ruim, ou como aquele RD Station não me ajudou em nada, ou como etc, né? E eu pego várias falhas. E eu queria transferir para você, e eu queria que você me trouxesse aqui exemplos reais, não precisa falar o nome do cliente, do que não fazer. Bem, então, um problema que é muito comum, principalmente quando a empresa vai fazer uma transição de segmento que atende, é parar de fazer aquilo que está dando certo para fazer algo diferente que nunca fez antes com força total. Na SLG, em abril, mais ou menos do ano passado, a gente tomou a decisão de fazer com que o PIB brasileiro fosse nosso mercado que a gente pudesse atacar. Então, sair do mercado digital e ir para o mercado mais corporativo. E aí a gente parou completamente de prospectar o mercado digital para prospectar o mercado de serviço, indústria, tecnologia. Só que a gente não tinha um processo de prospecção validado para esse segmento, a gente não tinha cases nesse segmento, a equipe não estava treinada para atender esse segmento. Então, quando a gente fez essa transição, a gente ficou 2 meses sem vender. Então, a primeira coisa que eu vejo que dá errado é, ao identificar uma nova oportunidade... Sai fazendo do mesmo jeito que se fazia o outro. Exatamente. Parar de fazer aquilo que está dando certo para fazer outra coisa nova com força total. Quando, na verdade, esse movimento deveria ser gradual. Agora, olhando para os projetos de consultoria, a gente tem uma lista de ofensores do projeto. Porque uma empresa de serviços se torna um negócio interessante na medida que aprende com seus erros, na medida que identifica a oportunidade de melhoria nos clientes e consegue documentar para garantir a gestão do conhecimento. Então, uma coisa que sempre dá errado em todos os projetos que não respeitam isso é a não condução dos ritos de gestão comercial. Então vamos lá. Vamos com calma. Então, assim, ó, primeira falha, o primeiro insucesso é quando você tem fala assim, eu vendo para o agro, agora eu vou vender para a indústria. Aí você pega o mesmo modus operandi, replica, ou você coloca força total na indústria e esquece o agro que você estava vendendo ali, o determinado tipo de produto. Ou pode ser até bem dentro do agro, outro segmento. Concordo. Está acontecendo exatamente isso hoje aqui na consultoria. A gente fez alguns anúncios e os anúncios eles trouxeram clientes muito pequenos fora do nosso padrão. Então, nós somos uma consultoria. A gente já é a melhor consultoria de crescimento de negócios do Brasil, queremos ser a maior. Para ser a maior, você precisa elevar, pegar clientes mais complexos. E aí, falei, vamos colocar o canhão totalmente para clientes mais complexos e maior. É um erro. Tem que ser gradativo. Muito bom. Perfeito, exatamente. Então, anota aí, você que está assistindo isso aqui no YouTube, no Spotify, nas redes, anota isso daí. Falha número 2. Boa. Não conduzir ritos de gestão com o time comercial faz com que a equipe não siga os processos estabelecidos. Isso quando tem processo. Fala os ritos. Rito de gestão, dailies, são reuniões diárias de 30 minutos para bater o que foi feito no dia anterior, sanar dúvidas da equipe, garantir um ciclo de aprendizado rápido do que a equipe está fazendo no dia a dia. A weekly, que é uma reunião semanal, ela tem um teor similar à daily, só que ela olha para a semana e já estabelece o tom e as metas da semana seguinte desdobradas. O one-on-one também é muito importante, porque é importante que a liderança consiga conversar individualmente com cada membro do time, porque as pessoas são motivadas por coisas diferentes. Muitas vezes o cliente está muito no operacional, ele esquece do rito. Exatamente. E outra, muitas vezes o gestor tem uma mentalidade errada de que aquilo vai ser uma perda de tempo, ou que aquilo vai ocupar demais da agenda dele. Só que tem um conceito, inclusive, que o Andrew Groove traz no livro Gestão de Alta Performance, ele que foi CEO da Intel, que é a alavancagem. O gestor ele precisa atuar de forma alavancada com o time. Então, quando um gestor se reúne 30 minutos no início do dia com a sua equipe e passa o direcionamento, tira a dúvida do pessoal, faz uma simulação de ligação, por exemplo, todo o dia que vem a seguir, aquelas 8 horas de trabalho, 5 pessoas, então 40 horas de trabalho, são impactadas por aqueles 30 minutos que ele dedica no início do dia para alinhar o time. Assim como num processo de roleplay, que é uma simulação de venda, ou num chat review, quando a gente analisa as conversas dos membros do comercial. Quando o gestor dedica 1 hora para isso e reúne todas as pessoas do time,
toda a semana de trabalho daquelas pessoas vai ser impactada positivamente por aqueles feedbacks que ele passou. Então, o ritual é muito importante porque é um momento em que o gestor vai conseguir atuar através do time, olhando para aquilo que é a maior alavanca de vendas da empresa, que é a ação do vendedor. É o caso prático. Muito bom. Muito bom. Eu vou compartilhar aqui um outro problema também, que é a falta de coragem de mandar vendedor embora. Eu gosto de mandar os ruins, dou 3 meses. É ruim, rua. É médio, fica lá 60%, 70% dos vendedores bate meta. Né? 30% ou 20% ultrapassa as metas. Então, eu acho que o ruim, você testa 3 meses para ser médio. Não deu certo, rua. O médio, você faz de tudo com que ele suba a rampa para ser bom. Alguns vão cair, outros vão subir. Outros vão se manter. E o que é bom, você tem que abraçar, você tem que cuidar. Para mim, meritocracia é você dar para quem vende mais, tirar o que vende menos, e é isso. O teu cliente vai ser meu. Então, eu não entro para perder, eu entro para dominar o mercado. Perfeito, excelente. E é uma falha. Muito chefe bonzinho, ou o cara fala assim, cara, o cara tá comigo desde 1900 e bolinha, eu escuto isso direto. Perfeito. Então, assim, a tua falta de coragem de desagradar vai afundar a tua empresa. A tua falta de coragem para desagradar vai afundar a tua empresa. Perfeito, excelente. Inclusive, uma coisa que eu percebo sempre que a gente traz um conselho consultivo e não deliberativo para o cliente, de quem são as pessoas que devem sair da equipe, e ele atende esse chamado, ele confia na gente. Quando a gente tira uma pessoa que não está performando no time comercial, no mês seguinte a tendência é que os melhores vendedores performem ainda melhor. Porque a pessoa que não está performando bem no time comercial, ela representa um custo de oportunidade grande para a empresa por estar atendendo leads, estar recebendo oportunidades que poderiam estar sendo trabalhadas por uma pessoa com desempenho melhor. Então, muitas vezes a gente parte de um time ali de 4, 5 pessoas, muito na intenção de identificar quem são as pessoas que vão ficar na média, quem vai performar muito bem e quem tem que ser desligado. A gente trabalha já com uma margem de erro quando a gente monta o time de vendas. E aí sempre termina ali o primeiro trimestre, a gente faz os primeiros cortes no time, porque a gente sabe que as pessoas que estão performando bem já vão explodir quando receberem um volume maior de oportunidades que estava sendo direcionado nessa pessoa. Então, manter uma pessoa que não está mandando bem no time é um baita erro também de gestão, e muito gestor, acho que muito por estar fazendo isso pela primeira vez, tem essa dificuldade de sentar com a pessoa e fazer um desligamento. E o desligamento, acho que o grande lance é ele não ser uma surpresa para a pessoa que está sendo desligada. Então, o feedback ele tem que ser frequente, tem que ser abundante, tem que ser documentado, tem que dar um peso para o feedback também, fazendo uma ligação e depois mandando para a pessoa no WhatsApp o feedback que foi passado, porque daí dá um respaldo também para o gestor de se aquele comportamento começar, o seu resultado continuar baixo, quando chamar para o one-on-one, tirar os acessos 10 minutos antes, você entrou na call e falou, fulano, infelizmente estamos encerrando o teu contrato de prestação de serviços aqui na empresa, ou o teu contrato aqui na empresa, o motivo é XYZ, você tem alguma dúvida? Não? Beleza. Então, curto direto, já com a pessoa entendendo. Eu parto do princípio que o desligar um colaborador não... Eu tive muita dificuldade, sabia? Eu fui líder muito cedo. Então, com 22 anos, eu já era gerente da TIM, da área de varejos e tal. Eu tinha colaboradores que tinham o dobro da minha idade. E aí, eu lembro que logo no comecinho que eu assumi ali a operação de marketing, eu precisava mandar uma pessoa embora, a menina de trade marketing. Lembro até hoje, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro como ela era, tal, não sei o quê. Ruim! Mas ruim, cara, ruim. Não desenvolvia nada, não era a pessoa lá. Ela era tudo menos trade marketing. E para quem sabe o que é trade marketing, é você garantir ali... Trade marketing está entre vendas e marketing, ele está no meio. Algumas empresas têm essas áreas, principalmente empresas tradicionais de varejo, tipo Unilever, Nestlé, Samsung. E aí eu precisava mandar ela embora, o RH falou assim, a primeira decisão sua aqui, vai lá e manda ela embora. Eu tinha 21 anos, eu falei, tá bom, falei, ó, fulana, eu preciso te contar uma coisa. Olha, é uma coisa meio desagradável, etc., mas é rua. Aí ela começou a chorar, falou assim, eu não posso perder o emprego, é meu único emprego, etc. Voltei para o RH, aí falei com a gerente de RH, Luzia, falei, Luzia, ela tá chorando, ela falou assim, ou você vai lá e manda ela embora, ou eu vou mandar você. Eu
Falei, sim, senhora. Falei, você tem que... Porra, que você não... Aí aquilo me traumatizou. E aí eu comecei a ter dificuldade. E aí Deus mandou um monte de gente para eu mandar embora. Eu acho que eu já mandei embora, sem sombra de dúvidas, sei lá, aproximadamente umas 100 pessoas, né? Diretos, né? Porque eu não mando embora o colaborador, né? Na Samsung eu tinha 1.000 colaboradores. Você imagina a quantidade de demissão que tem, né? Então não tinha controle, mas eu diretamente já fiz mais de 100 entrevistas de demissão. E aí um dia eu peguei uma colaboradora muito complexa, ela era vendedora, eu estava na Samsung. Essa moça tinha um problema de comportamento, nós contratamos errado. Então ela era agressiva, ela brigava, era a pessoa que chegava no ambiente, já vinha uma nuvem, era impossível trabalhar com essa pessoa. E não era eu, o chefe, o lado, até a tia do café falava, meu Deus, o que essa pessoa faz? Então era uma pessoa que culturalmente estava errado. E aí até para mandar ela embora era difícil. Então eu falava, você tá ruim, você tá ruim, você tá ruim, você tá ruim. Na hora de ir mandar embora, aí eu tive uma ajuda especial de uma gerente de RH. Aí a gerente de RH falou assim, eu vou te ensinar a mandar embora. Até agora, você mesmo sendo diretor, não sabe. Aí ela imprimiu a folha de desligamento. Ela entrou na sala com testemunha, era eu e a pessoa de RH, e ela falou assim, só me observa. Aí ela falou assim, olá, obrigado por você ter vindo até a sala, gostaria muito que você sentasse aqui. Aqui está tua carta de encerramento do contrato conosco. Encerramos nessa manhã o teu contrato de trabalho e você está desligada. Então, não dá espaço para a pessoa falar assim, ai, meu Deus, não, acabou, está desligada. Aí, nós vamos pagar tudo o que tem de direito, o nosso contato está aqui, porque naquele momento você não tem que dar feedback. O feedback é antes. Perfeito. Ali é só, cara, acabou, já foi feito tudo que tinha que fazer, tá aqui, ó. Você já sabe qual é o resultado disso. Então, esse negócio de fazer demissão humanizada é porque você é medíocre em contratar e medíocre em fazer follow-up e medíocre em fazer um one-on-one. Aí você fala, preciso de uma demissão humanizada. Precisa nada, você que é medíocre, líder. Perfeito. O que a empresa tem que fazer é garantir os direitos. Muitas empresas têm condições financeiras para buscar um hunting para que aquele profissional se recoloque em outro local, mas o ato do desligamento é uma falha que, se a pessoa não toma cuidado, ela vai ter ali mantendo um monte de gente ali, penduricalho, e um problema sério. Perfeito. E não é momento de feedback, realmente. Quando chega o desligamento, é porque já foi consolidada a percepção da empresa de que a pessoa não deveria estar ali. Então, o desenvolvimento tem que vir antes disso, porque senão acaba abrindo uma pauta ali que a pessoa tenta te convencer do porquê que ela deve ficar. Não é uma situação confortável para o gestor. Tem mais alguma falha que a gente pode falar aqui para o pessoal do Papo de Expansão na área de vendas? Tem, com certeza. É achar que vendas é talento. Na verdade, vendas é uma ciência, é um processo, é algo que pode ser aprendido, que pode ser replicado. E uma coisa que faz com que um excelente vendedor performe muito bem é se conectar com um vendedor melhor que ele. Tem muitos empresários que têm dificuldade em sair da venda porque não entendem a importância de documentar o processo, de literalmente abrir uma folha em branco e escrever como se estivesse explicando para uma criança de 8 anos como executar aquela atividade. Então, um erro muito comum é achar que venda é algo que a pessoa nasce sabendo, que não dá para aprender, quando, na verdade, o gestor ele pode documentar o processo para que, ao contratar uma pessoa, ele já dê um caminho para a pessoa seguir. E é muito difícil a gente garantir a gestão do conhecimento e garantir que o formato de condução da venda, que no início de uma empresa de serviço é parte do fundador, que é quem conhece a missão da empresa, a visão, quem sabe todos os cases, que fala bem muitas vezes. Quando contrata um vendedor, ele precisa delegar isso e não documentar o processo. É algo que atrasa muito o desenvolvimento daquela pessoa. Inclusive, o gestor que está montando o primeiro time comercial, se ele passa de pai para filho o processo de vendas para quem entra, se aquela pessoa sair, ele vai ter que fazer tudo de novo. Então, ninguém gosta de trabalhar dobrado. Um erro muito comum é não ter essa visão para o processo comercial, para que ele seja replicável e para que a empresa tenha previsibilidade a partir disso. Muito bom. A gente está encaminhando para o fim, mas a gente está falando de falhas, né, na área comercial. Mas eu queria também dar um exemplo
de uma falha muito séria, né? Porque existem empresas e existem estruturas de vendas totalmente diferentes por tipo de empresa. Então, a empresa de infoproduto tem uma estrutura de vendas. A empresa que vende sorvete na porta das escolas é outro tipo de venda. A indústria que vende para outra indústria é outro tipo de venda. Então, são estruturas completamente diferentes, com perfis diferentes e assim por diante. Uma das falhas que eu percebo também é que não começa o dia... Não começa o mês com um compromisso entre a empresa e o vendedor. Então, por exemplo, vai começar o mês, dia 1. Bicho, a meta da empresa é 1.200.000 no mês. Desse 1.200.000, você, fulano, tem que fazer 1.300.000. Você tem que fazer 400. Assine aqui. Então, uma das falhas que eu percebo é... Tem empresa que faz o one-on-one, tem empresa que faz os 30 minutos, tem empresa que coloca ali o valor, só que fica cachorro de 2 donos. Porque ele fala, não, a empresa vai fazer, se eu não fizer, o outro faz. Não, tem que colocar os nomes de forma bem intencional. O fulano tem tanto de meta, o fulano ciclano tem tanto de meta, e tem que gerar competição. Eu vejo aqueles caras que batem bumbo, sino, etc., mas eu também vi o oposto. Eu já vi empresas que não têm bateção de bumbo, sino, etc., que sem uma coisa escrita no vidro funciona vendas igual um reloginho, porque a cultura está inserida, dizendo, cara, a meta é minha, eu vou fazer, se eu não fizer é um problema. Vou ser desligado, não vou deixar de ser desligado. Exemplo, Ambev. Não tinha bumbo, bumbo, bumbo. Aí você pega uns caras, uns vendedores ali, é bumbo, é corneta, etc., tudo bem. Mas, cara, você pega lá, a Ambev era vender cerveja. Eu trabalhei na Unilever, minha meta era destruir a Nestlé, porque eu trabalhava na Que Bom Sorvetes. Então, eu tinha que ir no supermercado, convencer o dono do Seu Manuel, da padaria, Seu Manuel, tira a Iopa, tira a Nestlé e coloca Que Bom. Olha o Chicabon aqui, eu te dou eu te substituo essa tua geladeira, tira essa geladeira da Nestlé. Vamos botar aqui Magno Avareza, não sei o quê, Que Bom, Chicabon. E aí era outro nível. E não precisava ter bateção de bumbo. Era um nível de controle que soava igual uma Guerra Fria, mas era bom. Mas funcionava, isso era importante. Em outras palavras, a falta do comprometimento inicial, mensal e colocando a responsabilidade individualizada é realmente uma falha de empresas na área comercial. Inclusive, quando a empresa diz para o vendedor o quanto ele tem que fazer, é uma coisa. Agora, quando a gente pergunta para o vendedor com quanto ele se compromete, a empresa pode até se surpreender da pessoa colocar uma meta maior, inclusive, daquela que foi proposta. Assim. Isso é um excelente insight. Eu percebo que um erro muito comum que o pessoal comete também é de, ao iniciar uma operação comercial, contratar uma pessoa só. E aí a gente não tem base de comparação e o risco da operação se torna mais alto também. Excelente. Porque se a pessoa sair, para completamente a ação de prospecção, por exemplo, no caso de contratação de um profissional de pré-vendas. Porque se a gente tem uma pessoa só e a pessoa não está performando, a gente não sabe se o problema é a pessoa, se o problema é o processo, a gente fica com variáveis mais limitadas para a tomada de decisão. Agora, quando tem um par de pessoas, uma pessoa performa 15 e outra performa 30, se eu tivesse só que está performando 15, talvez aquele fosse o teto de performance que a gente poderia ter. Agora, se eu tenho uma que performa 30 e outra que performa 15, eu sei que tem um gap ali, tem alguma coisa de muito bom que essa pessoa que fez 30 está fazendo e tem alguma coisa que a pessoa que fez 15 precisa se desenvolver. Muito bom. Como que as pessoas te encontram? Encontro no Instagram, @ecalduro, com U. Esse é meu sobrenome, Eduardo Calduro. Então, me chamem lá que é a principal rede que eu utilizo. Cara, muito legal. Adorei. Vai bombar esse podcast, viu? Conseguimos fazer um negócio bem legal, mostrar as falhas. Foi muito massa. Parabéns pela escolha do tema. Não contei os meus tombos aqui, mas eu tenho falha em várias coisas que preciso corrigir. Perfeito. Isso é da vida, né? A gente empreendendo, o intraempreendendo, são muitos desafios novos todos os meses, né? Todo trimestre. Então, acho que ninguém tem 100% acertos. Todo mundo passa por momentos de falha. O importante é aprender com os erros também. Esse foi mais um episódio do Papo de Expansão, então comente, fala o que você achou desse episódio. Quais são as suas falhas na área de vendas? Compartilhe com os seus vendedores, com os seus diretores de vendas, com os teus sócios e não cometa esses erros, que isso irão destruir a tua área de vendas. Você tem de tudo para aplicar isso no seu negócio agora. Nos vemos no próximo episódio do Papo de Expansão.